Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo! Amém. Irmãos, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Daniela, mas podem me chamar de Dani. Sou daqui de pertinho, sou do bairro Serra Verde, da Forania Santo Antônio de Venda Nova, onde nós também estamos fazendo um retiro de carnaval, Vem Segue-me. Nós estamos lá na 24ª edição, né? Mas fiquei sabendo que vocês estão, né? Tá bem próximo ali a idade do nosso retiro de carnaval. Mas foi com muita alegria que eu atendi esse chamado para estarmos reunidos também aqui neste retiro de carnaval, louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu grupo de oração, no qual eu sirvo, no qual eu participo lá no Serra Verde, acontece toda quarta-feira, 19 horas, então eu costumo falar que eu tenho um encontro marcado com o Espírito Santo de Deus, lá no meu grupo de oração. Mas o Espírito Santo de Deus, sendo muito bom conosco, marcou não foi somente um dia, mas foram aí, né, aqui 3, e lá a gente tá, né, 4 dias já encontrando com o Espírito Santo de Deus diariamente. Amém? E nessa alegria desse chamado que fizemos atendemos ao chamado do Espírito Santo de Deus para nós, o Espírito Santo nos deu uma palavra para meditarmos nessa tarde. Você que está com sua Bíblia, pode abrir lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Obrigada, viu, irmã? A irmãzinha, obrigada, viu? Nossa Senhora lhe pague. Lucas 24, de 13 a 35. E assim que eu cheguei aqui, vi essa imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, como que o meu coração se alegrava, viu, irmãos? Porque sou consagrada a Nossa Senhora pelo título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nasci no dia 8 de dezembro de 1997, me consagrei a Nossa Senhora pelo método de São Luís no dia do meu aniversário, também no dia 8 de dezembro. E eu falo que foi um presente que recebi, o melhor presente que eu já recebi, e é um presente para a vida toda. Ser toda de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E poder contar com a intercessão de Nossa Senhora, que é muito importante. Ela que já vai intercedendo por todas as nossas necessidades, por todo o vinho da alegria, o vinho do amor, o vinho da misericórdia, o vinho de nos fazer mais fiéis a Deus. Amém? Quem não tiver encontrado ainda, para facilitar, na Bíblia Ave Maria, na tradução Ave Maria, está na página 1382. Amém? Todos encontraram? Quem não tiver, trago a Bíblia, fique com os ouvidos bem abertos, bem atentos à palavra que o Senhor quer semear, quer lançar nos nossos corações nesta tarde. E o Senhor vai nos dizer assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que havia se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso, obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel,
E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro, mas antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se havia dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos os onze, e os que estavam com eles, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. A palavra de Deus em nosso meio. Irmãos, enquanto eu estava em oração e perguntava ao Senhor o que Ele queria falar conosco, nesta tarde, através dessa palavra, através desse trecho bíblico, o Senhor já me chamava muita atenção desde o inicinho, quando começa assim: nesse mesmo dia. O mesmo dia de quê? O que havia acontecido nesse dia, que o trecho que nós lemos já começa falando nesse mesmo dia. A ressurreição. Jesus havia ressuscitado. E ali estavam caminhando 2 discípulos, e eles estavam indo em direção a Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém e estavam caminhando em direção a Emaús. Mas quando a gente olha e pergunta, mas o porquê da ressurreição, o que aconteceu, como assim? Nesse mesmo dia, Jesus encontra com eles. Quando a gente vai voltar lá atrás na origem, quando a gente volta lá no inicinho, lá em Gênesis, e a gente vê que Deus cria todas as coisas, vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus, assim como vai dizer lá em João capítulo 1, versículo de 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que ressuscita aqui nesse dia que nós estamos lendo da passagem, Jesus, que juntamente com as outras 2 pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai e Deus Espírito Santo, cria todas as coisas. E ao criar ali o homem, ao pegar o homem, a última obra da criação ali, ao criar o homem, modelar, formar e soprar, e o homem se tornando ali um ser vivente, mas um ser que foi feito para Deus, porque tudo foi feito nele, por ele e para ele. Mas Deus
fala com Adão e com Eva, dá uma única ordem para Adão e Eva: não comam do fruto proibido, porque se comerdes, vós morrereis. E aí eles, então, induzidos pela serpente, Eva é ali seduzida pela fala da serpente, então consome o fruto proibido e ainda dá para Adão consumir. Ali acontece não uma morte física, mas uma morte espiritual. Eles que estavam ali em intimidade com o Senhor, Deus descia para estar com eles. Foi então criado um abismo entre o homem e Deus. Eles que tinham ali a presença do Senhor, que tinham essa intimidade com o Senhor, ao ser criado esse abismo, eles começaram a fazer então de tudo para ter novamente essa comunhão com Deus. Aqui, pulando um pouco, porque a gente sabe que aí Deus desce e pergunta: Adão, onde estás? Eva, onde estás? E fala que eles estavam escondidos ali, abaixados entre os arbustos, Eles estavam ali escondidinhos. E aí Deus então começa perguntando: onde estás? Mostrando este abismo que se criou entre o homem e Deus. Então, para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus faz para eles roupas feitas de peles de animais. Ou seja, assim que o pecado entra no mundo, entra também a morte. Os animais são sacrificados para cobrir ali a nudez de Adão e Eva. Ou seja, foram sacrificados para cobrir. Porque, como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Aquilo que paga o pecado é a morte. Tendo consciência disso, a gente vai ver todo o caminho aqui no Antigo Testamento, que o povo começou então a fazer ali holocaustos, sacrifícios, entrava nos santos dos santos, o sacerdote para ofertar ali ao Senhor um sacrifício para pagar o pecado do povo. Mas era um sacrifício ineficaz, um sacrifício tão ineficaz que tinha que ser feito, sempre ali, tinha que estar sempre renovando aquele sacrifício. E era algo tão sério, mas tão sério, que se o sacerdote entrasse na presença de Deus em pecado, ele virava o sacrifício. Para que o sacerdote não pudesse virar o sacrifício a Deus, se reuniam e o povo então começava a rezar para aquele sacerdote, para que ele não pecasse, nem mesmo em sonho, nem mesmo em pensamento, para que ele pudesse entrar puro na presença de Deus, para que o pecado do povo pudesse ser remido, pudesse ser pago. Mas, então vem Jesus, o próprio Deus encarnado, e paga um preço que nenhum animal e nenhum homem na face da terra poderia pagar. Jesus derrama todo o seu sangue, através da morte de Cristo. O nosso pecado foi pago. Mas Jesus, muito mais que pagar o salário do pecado com a morte, Jesus vence a morte. No terceiro dia, estava ali ele ressuscitado, glorioso. Quando fala que nesse mesmo dia, nós vemos aqui o ápice da vitória. Jesus mata a morte. Nós que tínhamos como destino, a morte, a missão dos mortos, Deus, em Jesus, sendo Deus encarnado, desce à mansão dos mortos e nos retira de lá, nos dando a vida. E nós vemos aqui que nesse caminhar dos discípulos, aqui eles não eram entre os 12 discípulos, Depois fala que quando eles voltam para Jerusalém, eles se encontram com os 11, porque tirando Judas, que foi o traidor, estavam então reunidos ali os 11 discípulos de Cristo. Mas o que quer dizer discípulo? Aquele que segue, aquele que deve disciplina a alguém. Nós vimos então que quando Jesus, não simbolizando nada ali aos discípulos, já tinham passado 3 dias. Nós vemos que quando esses discípulos eles estão voltando para Emaús, é porque a esperança deles já estavam também morrendo.
Eles já estavam ficando sem esperança. Eles já estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam retornando para a vida velha. Eles que tiveram um encontro com Cristo. Eles que se decidiram por seguir a Cristo. Eles que falaram: Senhor, agora eu devo disciplina a Ti. Eu quero Te seguir. Eles então, já ficando desesperançosos, começaram a retornar. E não era perto. Vai falar aqui na palavra que eram cerca de 60 estádios assim, traduzindo cerca de 12 quilômetros. E tem alguns estudos que vão falar que era até um pouco mais, que era praticamente o dobro, cerca de 20, né? Dependendo do percurso, ele poderia chegar até 30 quilômetros. Olha só, o tantos que eles iam caminhar para sair de Jerusalém, de onde eles tinham se encontrado com o Senhor. E aqui na palavra continua dizendo, quando eles saem de Jerusalém, iam falando um com o outro tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando entre si, o mesmo Jesus aproximou-se. Irmãos, foi o mesmo Jesus que caminhou com eles. Foi o mesmo Jesus a quem eles falaram que eles deviam disciplina que iam seguir. Era o mesmo Jesus. E o que fez que eles retornassem? Deixassem de acreditar, de esperar naquele Deus. Muitas das vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, na nossa circunstância. Mas mesmo retornando, nós vemos o quão grandioso foi e é o amor de Deus para com cada um de nós, que foi em busca da ovelha que estava se perdendo, atrás da ovelha perdida. Nesse momento em que Jesus se encontra com eles, vai falar que os olhos deles estavam como que vendados, que eles olhavam para Jesus, mas não o reconheciam. Porque quantas são as vezes que nós deixamos com que o mundo nos molde, com que nós deixamos que o mundo fale o que nós temos que fazer, o que seguir, quando, onde, e esquecemos dos planos, projetos que Deus trilhou para cada um de nós. Naquele momento que eles estavam retornando para a vida velha, se esquecendo das promessas de Deus, que Deus havia feito para cada um deles, que Cristo fala: chegará um momento em que vocês vão conhecer todas as coisas. Eles estavam retornando, abandonando os sonhos de Deus, deixando para trás a Jerusalém celeste. E quando nós vemos, dando seguimento aqui à palavra, perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Irmãos, longe da presença de Deus não tem como ter alegria. A nossa força, a nossa verdadeira alegria vem do Senhor. Como falava aqui no início, tudo foi feito nele, por ele e para ele. Para ele foram feitas todas as coisas. Quando vai dizer que os discípulos estavam se afastando e que eles caminhavam tristes, desesperançosos, eu tenho certeza que a Virgem Santíssima, mesmo estando assim um pouco, entristecida com a falta do Filho, mas na presença do Espírito Santo de Deus, ela mantinha tudo confortável. Era como se o Espírito Santo estivesse confortando o coração dela. Porque ela sempre teve confiança e esperança no Senhor. Ela guardava tudo no coração. Assim como vai falar lá no Magnífica: todas as gerações hão de proclamar-me bem-aventurada. Sendo bem-aventurada, feliz. A Virgem Santíssima, que é uma mulher bem-aventurada, feliz, mesmo com esse sentimento de luto, também se mantinha confiante no Senhor.
vai falar o catecismo da Igreja Católica, que o desejo de felicidade que existe em cada um de nós, que existe no fundo do nosso coração, que existe na essência, que existe na nossa alma, é saudade de Deus. É vontade de nos encontrarmos de novo com o nosso Criador. É vontade de retornarmos à origem. Porque Deus nos criou com esse anseio de felicidade. Porque Ele sabia que somente Ele poderia nos saciar. Somente Ele poderia nos completar inteiramente. Tem um estudioso alemão que vai falar que existe no homem um vazio de Deus, um tamanho do vazio, um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, existe no homem um vazio que somente Deus pode completar. E nesse momento que os discípulos estão voltando entristecidos, é porque eles estavam se afastando daquele que é o único capaz de trazer a verdadeira felicidade. Eu falo que eles estavam se afastando de Deus porque se eles tivessem ali mantido, em Jerusalém, unidos com os outros discípulos em oração, clamando sempre, o conforto, a presença de Deus, mas não, eles estavam voltando para a vida velha. Eles que já tinham tido um encontro com o Senhor, que tinham tido a vida transformada, estavam retornando para a vida velha. E eles iam caminhar muito, mas eles se decidiram por caminhar novamente aqueles 12, 20, 30 quilômetros para retornar para uma vida velha, ao invés de permanecerem na presença do Senhor. E o Senhor continua dizendo: que foi? E eles disseram então a Jesus, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta. Eles falam aqui de Jesus no passado, literalmente deixando Jesus para trás. Era um profeta. E aqui eles continuam falando que eles tinham depositado a confiança e a esperança deles no Senhor. Falando, acreditávamos que Ele seria a salvação. Eles dizem aqui, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nós, pulando para o versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas se sucederam. Nós esperávamos, ou seja, eles já não esperam mais. Enquanto eles estavam ali, deixando de acreditar que Jesus iria trazer essa vida nova a Israel, essa vida nova para cada um deles, Jesus estava realmente matando a morte, descendo à mansão dos mortos, assim como nós rezamos no credo, ressuscitando ao terceiro dia. Mas já entristecidos, sem fé, sem esperança, eles haviam até mesmo esquecido das promessas que Deus havia feito sobre ressuscitar ao terceiro dia. E eles continuam falando com Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além disso, hoje é o terceiro dia de que essas coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, o qual asseguravam que ele está vivo. Mas mostra que tamanha era a falta de fé deles, que eles não acreditaram nem nas mulheres, que já conviviam com eles, que tinham falado que ele estava vivo. Não tendo mais essa fé, essa esperança, essa confiança no Senhor, retornando para a vida velha, deixando de acreditar. Até mesmo quando o Senhor aparece, envia pessoas, enviou as mulheres para poder falar, eu estou vivo. Eles não acreditaram. Então Jesus falou também a outros,
alguns discípulos. Fala ele aqui. Apareceu também a um outro discípulo. E mesmo assim eles ainda não acreditaram. E continuavam a retornar para longe da presença do Senhor. Então Jesus, advertindo a eles, diz: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Eles falaram que Jesus era um profeta, não conhecendo verdadeiramente a Jesus, aquele a qual os profetas veio anunciar e falar. Jesus não era um simples profeta. Jesus é o cumprimento da profecia. Aquele quem os discípulos estavam presentes com ele. Eles vinham realizar de milagres, de prodígios. Mas eles que estavam aqui já sem fé, nem se importaram com as palavras de Jesus. Então, Jesus, querendo continuar o caminho com eles, querendo continuar caminhando para Emaús, eles convencem Jesus a ficar com eles e fala: fica conosco. O mesmo anseio daqueles discípulos, que ao verem a transfiguração de Jesus, não querendo mais sair da presença do Senhor, falam: Senhor, fica conosco. O quão bom é estar na tua presença. Nós vamos construir aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Eles não estavam nem se importando mais com eles. Não importava, eles queriam apenas contemplar a presença, a beleza do Senhor. Sabendo que Deus é a beleza por excelência. Porque se Deus criou todas as coisas e tudo era bom, a beleza que vem da palavra bom, de bondade, sabendo que tudo era bom, que tudo era belo ali, eles estavam contemplando aquele que é o Criador de todas as coisas. Se existem coisas que aos nossos olhos são tão belas, são tão bonitas, quem dirá o Criador? O Criador que criou, formou e modelou todas essas coisas. Então ali presentes na presença do Senhor, mas não o reconhecendo, pedindo: fica conosco, Senhor. Jesus, olhando um coração sedento, um coração que ansiava por estar com Ele, por permanecer com Ele, ao dizer: fica conosco, Senhor, então parte o pão. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que eles estavam na presença de Jesus. E assim que eles reconheceram, Jesus desapareceu, mostrando que assim deve ser a fé. É crer, é acreditar, mesmo sem ver. Irmãos, nós vemos durante toda essa passagem aqui que aqui acontece uma Santa Missa. A Santa Missa que é dividida em 2 partes. A parte da palavra e a parte eucarística. A celebração da palavra e a celebração eucarística. No início, Jesus começa ali fazendo essa celebração da palavra. Imagina o quanto que esses discípulos não estavam caminhando, ouvindo Jesus falando com cada um deles. Os 2 que estavam ali caminhando na presença de Jesus. E depois veio então a celebração eucarística. E ao partir do pão, o mesmo Jesus foi reconhecido por eles. Quando nós vemos aqui que eles se perguntam: não abrasava o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Porque como uma chama que estava se apagando no coração deles. Eles que já estavam ali perdendo a fé, perdendo a confiança, perdendo a esperança no Senhor. A chama começou a se acender. E ali o coração deles sendo abrasado novamente ao partir do pão. Sabendo que no pão, na Eucaristia, Jesus entrega a si mesmo, a cada um de nós.
eles receberam então a presença do Senhor. Partilhando com vocês, dando um testemunho. Ano passado eu perdi um tio que era assim muito querido por toda a minha família. Ele era considerado o pai da família, aquele que cuidava, que estava sempre, que ia, visitava. Ele era vicentino, então ele sempre gostou muito de visitar as pessoas. Morava lá em Raposos, a cidade onde minha mãe nasceu, viveu, e esse tio meu também nasceu e faleceu. E lá em Raposos, ele cuidava de praticamente também toda uma cidade, sendo, participativo, muito participativo nos vicentinos, tudo quanto era necessidade do povo, seja uma cesta básica, seja um equipamento hospitalar, era maca, era muleta, tudo ele arrumava para o pessoal. Alguém estava doente, alguém falecia, ele era o primeiro a estar lá para ajudar as pessoas. E aí, quando esse meu tio ficou doente, a gente foi estranhando, porque ele que sempre foi muito ativo, sempre gostou muito de sair, de visitar, de estar com as pessoas, de anunciar com a vida a presença de Deus. Ele começou a ficar muito quieto, muito parado, já sentia muitas dores. Então, teve um dia que ele foi fazer um exame. E meus outros tios, foram com ele. E chegando lá para fazer esse exame, ele falou, os médicos falaram, olha, o que ele tem é muito grave. Então vai ser necessário que ele fique aqui internado durante um tempo, porque a gente vai fazer vários exames para tentar descobrir a origem. A palma da mão, a sola dos pés, os olhos já estavam ficando todos amarelados. Então, nos exames que começaram a fazer, que ele tinha que ficar lá no hospital, recebendo a medicação até que saíssem o resultado dos exames, ele ficou 1 semana no hospital. E durante essa 1 semana, ele evangelizou durante aquele hospital inteiro. Ele visitava as pessoas, falava, anunciava. Chegavam os médicos, os enfermeiros, ele falava, daqui a pouco eu vou sair daqui desse hospital. Daqui a pouco eu estou em casa. E rezava, e clamava, e adorava a Deus ali, na circunstância, na situação onde ele estava. Então, passada essa 1 semana, meus tios e minha mãe foram para pegar o resultado dos exames e descobriram que ele estava com câncer, mas com câncer já avançado, que foi corroendo todo ali, a parte intestinal, a bile se espalhava por todo o corpo, foi a infecção espalhando. E eu lembro que naquele mesmo dia, minha irmã ficou com ele durante a manhã, e eu fui para render minha irmã, ela ia ficar de 7 até às 19 horas, e eu chegar às 19 horas para ficar até às 7 horas da manhã. E aí, quando eu cheguei, minha irmã falou comigo que o médico havia passado e tinha revelado para ele o diagnóstico. E ela falou, Dani, depois que o médico falou com ele o diagnóstico, ele não quis mais comer, ele não quis mais, conversar com ninguém, ele não saiu mais, ele não quis levantar, ele não fez mais nada. E tiveram alguns momentos em que eu até vi ele chorando. E minha irmã, sabendo que ele sempre foi muito participativo, sempre gostou muito de ir, de participar, de estar na Santa Missa, de comungar o Senhor, falou, tio, vamos então aqui assistir, mesmo que pelo telinha do celular, a Santa Missa? E ele, muito entristecido, falou, não, eu não quero. E aí ela desceu para conversar comigo, que já estava no horário de subir, de estar com ele, de acompanhá-lo. E quando ela me contou isso, ela falou, Dani, reza com ele, porque eu nunca vi o nosso tio desse jeito. Quando eu cheguei lá e subi, eu cumprimentei da mesma forma como eu estava sempre acostumada a cumprimentá-lo, ele que sempre foi muito alegre, o tio mais feliz da família. Eu falei, tudo bem, tião, bênção? E ele olhando para mim falou, não está tudo bem não. Eu falei, não, então tio, vamos rezar. E tirei o meu texto e falei, vamos rezar. Sabendo que ele sempre gostou muito de oração, ele era sempre o primeiro a puxar. Toda vez que a gente ia na casa dele, ele puxava toda a família para estar em oração, para rezarmos juntos o Santo Terço, o Rosário. Eu falei, vamos rezar então o terço, tio? E ele falou, não, eu não quero rezar.
Naquele momento que eu percebia que ele estava sem esperança, que ele já estava entrando ali no desespero. Desespero que significa o sem esperança. Sem espero de esperança. Ele já estava entrando ali em um desespero, sem esperança, sem motivação, sem alegria. Eu falei, não, tudo bem, tio. Então eu vou rezando. E ele começou a dormir. E eu fui rezando. Rezei um terço, rezei 2 terços, rezei 3 terços. Fui rezando, cheguei num rosário, segundo rosário. E eu sentada ali na cadeira daquele hospital. Do lado do meu tio tinha um senhor em que ninguém ia para acompanhá-lo. Um senhor que ficava ali dia e noite sem ninguém ir para acompanhar. E um senhor já de idade. Os médicos, os enfermeiros começaram a falar que teriam que chamar assistente social para mandar, uma intimação para a família, porque ninguém ia para olhar aquele senhor. E ali, enquanto eu estava em oração, e tanto meu tio quanto o outro senhorzinho estavam dormindo. Então chega às 2 horas da manhã. A enfermeira chegou, entrou para entregar o remédio e pediu que eu desse a medicação ao meu tio. Eu dei a medicação. E ele sempre tendo dificuldade de dormir, porque ele soluçava muito, o estômago dele já estava alto, ele estava com dificuldade também de respirar. Então, às vezes, à noite ele acordava meio que no susto. E eu falava, tio, o senhor está precisando de alguma coisa? E todas as vezes que ele acordou, eu fiz a mesma pergunta. E ele ficava até surpreso, ele não esperava que eu estivesse acordada durante toda a noite. Chegando já no inicinho do dia, ali por volta das 7 horas da manhã, quando já era o horário da minha mãe chegar, para que eu pudesse ir embora, minha mãe me ligou e falou, Dani, iniciou aqui a greve do metrô. Tem 2 horas que eu estou parada no mesmo lugar. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Fica aí com seu tio. Daqui a pouco o médico passa, você conversa com o médico. Daqui a pouco o pessoal vai passar para dar café da manhã, para trocar a roupa de cama. Coloca ele no chuveiro para ele tomar banho e vai arrumando as coisas aí. Eu falei, tudo bem, mãe. Ela falou, eu nem sei o horário que eu vou conseguir chegar. Então eu peguei e coloquei ele no chuveiro para ele tomar banho. Fui ali trocando as roupas de cama. Fui deixando o café dele preparado. E um primo meu me mandou mensagem e falou, Dani, eu fiquei sabendo que você que está com o nosso tio hoje, como que ele está? Eu falei, Sandra, ele não está bem. Liga, conversa com ele. Daqui a pouco ele vai sair do banho. Então esse meu primo falou, tudo bem, eu vou retornar, eu vou ligar daqui a pouco. E durante a noite, antes dele dormir, e também pela manhã, bem cedinho, outros enfermeiros passaram para trazer o café, para deixar lençol, o pessoal para trocar roupa de cama. Na época não podiam visitas de fora, somente acompanhantes por causa da pandemia. Então os visitantes de outras pessoas no hospital, os acompanhantes de outras pessoas do hospital, foram no quarto para acompanhar meu tio. As pessoas por quem ele tinha feito oração no hospital também estavam indo lá para conversar, para agradecer. E ele não queria conversar com ninguém. Ele não queria falar com ninguém. Então assim que ele saiu do banho, que eu fui ali, já tinha deixado para ele as roupas no banheiro, fui secando ali os pés dele, eu fui conversando com ele falando, tio, durante essa noite eu estava em oração, enquanto eu rezava o Santo Terço, rezava o Rosário, e olhava para a cruz, contemplando Jesus na cruz, Jesus crucificado. O que o Senhor falava muito forte no meu coração é que Ele não nos abandona. Se Ele foi o primeiro a carregar a cruz por nós, Ele vem novamente. Seja a cruz um momento de dor, um momento de tristeza, assim como os discípulos de Emaús, um momento de doença, assim como o Senhor está passando aqui agora, o Senhor vem novamente para nos ajudar a carregar a cruz. E se Cristo vem ao nosso encontro, nós devemos encontrá-lo e fazê-lo encontrar.
as pessoas que estão passando aqui por este hospital, os médicos, os enfermeiros, os acompanhantes das outras pessoas, até mesmo os pacientes, os amigos, os familiares. Todo mundo que está passando pelo Senhor é presença de Deus na vida do Senhor para ajudar o Senhor a carregar a cruz que o Senhor está passando neste momento. Esta cruz que nesse momento é a doença. E vai ser muito egoísmo da parte do Senhor se encontrar com Cristo através da vida de cada uma dessas pessoas e não permitir que essas pessoas se encontrem com Cristo através da vida do Senhor. Então, quando as pessoas chegarem, quando as pessoas falarem, conversarem com o Senhor vai agradecer, o Senhor vai conversar, o Senhor vai rezar em gratidão por serem presença e canal de Deus na vida do Senhor. Então o Senhor também será canal de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. E nisso eu coloquei nele a camisa dos vicentinos. Ele vestiu a camisa dos vicentinos, nós mandamos foto no grupo. E todo mundo, aquela chuva de mensagem falando, nós estamos em oração, Tião. Nossa, como é bom te ver bem. E ele mandou áudio agradecendo para o pessoal. E meu primo ligou naquele momento, depois que a gente já havia conversado. E nisso os dois começaram a conversar e ele agradeceu meu primo e meu primo agradecia a ele. E os dois entraram ali, começaram então a chorar. E meu primo falava, meu tio, o senhor que foi um pai na minha vida me ensinou, olha aqui a profissão que eu estou hoje. Eu estou hoje nessa profissão porque o Senhor me ajudou. O Senhor foi o primeiro a me ajudar a utilizar esse instrumento, é o instrumento que eu utilizo todos os dias no meu trabalho. E os dois começaram então ali a chorar. E naquela emoção, depois se despediram. O médico chegou, ele agradeceu. A enfermeira chegou, ele agradeceu, falou, muito obrigado por estar sendo aqui canal e presença de Deus na minha vida. E então, passaram-se poucos minutos, minha mãe chegou. Era por volta de meio-dia. Quando minha mãe chegou, eu conversei com minha mãe e falei, mãe, ele estava triste, mas a gente conversou e agora ele mudou, né, tio? Conversando, falando, e ele acenava com a cabeça. E a gente então começou a partilhar, eu falava, enquanto tem tantos cuidando do Senhor, enquanto o Senhor está sentindo a presença de Deus aqui na vida do Senhor, tem pessoas que desejariam ter também essa presença, assim como aquele senhor que estava na cama ao lado. E eu falei com ele, nós devemos ser canal de Deus também para essas pessoas. E ele, naquele momento, ele começou a partilhar sobre Deus na vida daquele irmãozinho. Então eu me despedi dele, dei um beijo, um abraço e fui embora. Aquele foi o último dia que eu estive com meu tio. Depois ele faleceu. O câncer já havia tomado todo o corpo dele. E um testemunho de um padre que deu a unção assim que, minutos antes dele falecer, o padre falou, eu nunca senti o que eu senti hoje aqui. Era como se ele estivesse me esperando. Assim que o padre deu a bênção, ele faleceu. Tendo a certeza que ele teve uma caminhada na presença do Senhor, mesmo que na cruz, tomando a sua cruz e caminhando com o Senhor, ele estava se preparando para encontrar com o Senhor na glória. Irmãos, quando nós rezamos os mistérios da vida de Cristo, quando nós contemplamos os mistérios no Santo Rosário, nós iniciamos ali com os mistérios da alegria, nós passamos ali, né, pelos mistérios luminosos, dolorosos, gozosos, mas para chegar nos mistérios gloriosos, que são os últimos mistérios, os mistérios da glória, para alcançar a ressurreição, é necessário passar pela cruz. É necessário passar pelos mistérios dolorosos com Cristo.
Estou aqui falando que a nossa vida não vai ser somente um mar de flores. Como diz Santa Teresinha, Senhor, estou disposta a aceitar também os espinhos que vêm junto às flores. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus, que carregava ali nos seus braços as flores com os espinhos, mas também a cruz com Cristo, sabendo que Cristo estava sempre com ela carregando a cruz. Não abandonemos o Senhor. Não queiramos voltar para as nossas casas, deixando Jesus aqui, mas que ao retornar para a nossa Jerusalém, ao retornar para as nossas casas, possamos fazer dos nossos lares, da nossa vida, da nossa missão, uma Jerusalém celeste, à espera do que há de vir, à espera do que devemos e queremos contemplar no céu. Os sofrimentos da presente vida não se comparam às alegrias daqueles que já estão lá no céu, às alegrias daqueles que já estão contemplando a face do Senhor. Quando nós estamos diante a presença do Senhor, assim como os anjos contemplam, assim como aqueles que já estão lá na igreja triunfante, contemplando a presença do Senhor, a única coisa que eles pedem é: fica conosco, Senhor. Os nossos olhos ainda estão como que vendados pela natureza, pela concupiscência, pela inclinação ao pecado, por nos deixarmos ser conduzidos para o mundo, pelo mundo. Mas esse é o anseio da nossa alma. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. A verdadeira alegria nós só vamos encontrar em Deus. E mesmo que os nossos olhos como que fechados, nós podemos pedir: Senhor, abrasa o nosso coração. Vem queimando de novo o nosso coração. Não permita que a chama se apague. Clamando ao Senhor que o nosso coração seja como aquela sarça ardente, que não se apagava. Pedindo ao Senhor: Senhor, mesmo nos momentos de dores, de tribulação, de sofrimento, nestes momentos de cruz na minha vida, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor caminha comigo. E eu não quero retornar para uma vida longe da Tua presença. Contando aqui agora, brevemente, um outro caso que aconteceu na minha vida. Meu pai é lá de Matipó. E ele nasceu em Matipó, mas ele foi para morar em Sabará. E quando meu pai estava morando em Sabará, né, e foi por ali mesmo que ele conheceu minha mãe, que morava em Raposos. Quando eles foram se casar, meu pai teve que voltar para Matipó para pegar lá a certidão, as coisas, né, para poder conseguir casar com minha mãe. E aí ele pegou a certidão, voltou, eles casaram, graças a Deus. Quando nós fomos para Matipó, eles deviam ter cerca de 25 anos de casado. E aí quando eles, né, já tinham completado ali 25 anos de casado, ou seja, tinha 25 anos que meu pai não ia mais para Matipó, que meu pai não tinha voltado em Matipó. Nossos tios daqui de Sabará começaram a falar: não, você tem que voltar lá, o pessoal está com saudade, né? Tem um pessoal lá que está muito mal, que está precisando de visitas, né? Que está doente. E aí o meu pai falou: então tá, então vamos visitar o pessoal. E aí juntou todo mundo, nós entramos dentro do carro, a gente foi. E aí o pai virou e falou assim: ó, gente, a gente falou com meu pai, né? Estávamos eu e minha irmã no banco de trás. Ô pai, a gente vai colocar no GPS, né? Para a gente conseguir chegar com calma. A gente tinha calculado aí cerca de umas 3 horas, 3, 4 horas. Acho que até menos, não estou lembrando agora a distância. E aí a gente colocou no GPS, né? Mas meu pai virou e falou assim: não, que isso? Não precisa de GPS, não. Eu lembro como é que chega lá. Sendo que tinha 25 anos que ele não voltava na cidade.
Aí a gente falou, você tem certeza, pai? Ele falou, tenho, que isso? Vocês não estão confiando no pai de vocês, não? Eu tenho certeza como é que chega lá. Aí a gente falou, então tá. Aí minha irmã deixou no GPS, e a gente conversando, rezando, a gente dormiu. Quando a gente acordou, o GPS já estava piscando, faça um retorno. Aí minha irmã virou e falou assim, ô pai, o senhor tem certeza que o senhor está no caminho certo? Ele falou, tenho certeza, eu estou no caminho certo sim. Ela falou assim, mas pai, o GPS está piscando, eu nunca vi o GPS piscar. Aí naquele momento ele falou, aí é mesmo? Se bem que eu não estou reconhecendo muito essa estrada aqui. Na hora que ele falou isso, a gente falou assim, nossa, tinha um posto policial, ele parou no posto policial e perguntou, ô, seu policial, a gente está muito longe aqui de Matipó? Ele falou, de onde? Matipó. Nossa, o senhor está longe demais. O senhor andou umas 3, 4 horas de caminho errado, está para o outro lado. Aí a gente, nossa. Aí nisso a gente chegou e falou, então vamos embora, né? Aí a gente entrou dentro do carro, nós voltamos. E nisso, então, foram 4 horas para ir, mais 4 horas para voltar, até chegar ao caminho, o ponto, para começar a contar para chegar na cidade. Ou seja, foi tempo demais perdido, foi gasolina, foi coisa demais. E a gente chegou na cidade, já era de madrugada. Onde a gente ia ficar, o pessoal já estava todo mundo dormindo, quase que a gente teve que dormir na rua. Porque ninguém atendia, a gente batia palma, chamava, gritava, o pessoal não atendia, ligava, nada. E a gente pensando, nossa, que sufoco. Olha só o que acontece quando a gente pega um caminho errado. A gente poderia muito bem ter aproveitado mais tempo lá na cidade, porque a gente ficou pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, a gente ficou um final de semana. Então a gente chegou e a gente ia voltar no dia seguinte. E a gente já chegou lá de madrugada, o povo já estava dormindo. O tempo que a gente tinha planejado ficar foi todo no caminho errado. E aí quando a gente chegou lá e a gente depois meditando sobre isso, a gente falava, quanto tempo a gente gasta no caminho errado? Quanto tempo a gente gasta? A gente gastou tempo no caminho errado, depois a gente gastou tempo para voltar, para depois chegar no caminho certo. E hoje o Senhor vem e nos chama para estarmos no caminho certo. Não gastemos tempo no caminho errado. Porque o tempo que a gente gasta no caminho errado, a gente poderia estar aproveitando no caminho certo. Na presença do Senhor, na presença dos nossos, na presença daqueles a quem Deus nos confiou. O tempo que a gente gasta lá no caminho errado, esse tempo que fica perdido, que a gente poderia estar aproveitando, que possamos aproveitar no único e verdadeiro caminho da vida. Aquilo que não nos leva para mais perto da vida, nos deixa cada vez mais perto da morte. Os discípulos estavam se afastando da presença do Senhor. Assim como Adão e Eva, assim como a ovelha que se perdeu, assim como o filho pródigo, assim como a samaritana, todos estavam no caminho errado. Mas em um momento, em um encontro, se encontraram com o único e verdadeiro caminho da vida, que é Jesus. E este mesmo Jesus, que vem ao nosso encontro, que se faz encontrar, que nós devemos fazê-lo também encontrar. Quero aproveitar esse tempo com cada um de nós. Quero meditar na letra dessa canção. Ao pedir, Senhor, vem abrasando o meu coração com a Tua presença. Vem enchendo o meu coração do Teu amor, da Tua misericórdia. Eu quero me consumir somente de amor a Ti. Não permita, Senhor, que eu gaste, que eu perca o meu tempo no caminho errado.
mas que hoje eu posso me encontrar em Ti, o verdadeiro caminho da vida. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Coloca a mão agora sobre o seu coração. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração. Eu não sei o que Quando nós nos perguntamos o que o Senhor viu em cada um de nós, vejo bondade em mim. Não sei dizer a bondade, o que o Senhor, a felicidade vem do Senhor. pobre e fraco, O nosso coração pobre e fraco deve ansiar mas ser manso e humilde confesso, como o coração sou do Senhor. grato, não desisti, Mas o Senhor não desiste de nós, de mim. assim Pode como Ele não o desistiu mundo ir, mas daquela o teu única colo ovelha que se perdeu, vai ficar. assim como Ele não desistiu da samaritana, Não assim como Ele não vou desistiu desistir. de Adão e Eva, Quero tua presença. assim como Ele desce Hoje o meu à mansão dos mortos é te sentir. para ter de novo na Eu presença só dEle vou parar aqueles a quem Ele criou quando para no estar teu com Ele, abraço, porque tudo foi Senhor, feito nele, me por Ele e para Ele. Ele vem também ao nosso encontro. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje Que o Ele meu seja o nosso alvo. é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Vá pedindo aí no seu coração: Não sei Senhor, o que fazer, eu quero me embalar nos teus braços. Vejo bondade Nesta tarde eu em me mim. permito ser encontrado por Ti, Jesus, porque eu sei que o Senhor vem ao nosso encontro. Eu sei que o Senhor quer e anseia por estar com cada um de nós, assim como é o Senhor que vai ao encontro da ovelha que se perdeu, assim como é o Senhor que vai ao encontro da samaritana, aquela mulher que anseia, que tem sede de ser amada e que naquele momento se encontra com o verdadeiro amor, com o amor encarnado, assim como Adão e Eva. Que o Senhor vai ao encontro deles na mansão dos mortos, assim como o filho, o pródigo, que encontra um abraço no olhar do pai que esperava por ele. Mas o teu colo Hoje eu me decido, Jesus, por voltar para Ti, por tê-lo como meu alvo, quero tua presença, por estar na Tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, não vou desistir. Não vou desistir. Vá ficando de pé nesse momento em nome de Jesus. Hoje o meu alvo é te sentir. O tema desse carnaval que é coragem. Eu só vou parar Levanta-te. quando Jesus no teu te abraço, Senhor, me Levanta-te. embalar. Jesus te chama. Não vou desistir. Quero tua Quero tua presença. presença.
parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Eu vou pedir ao ministério para que possa ir cantando bem baixinho essa canção. Irmãos, esse tema profético desse retiro: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Assim como os discípulos de Emaús se levantaram, não mais estando caídos, como Adão e Eva, que se abaixaram para se esconder da presença do Senhor. Assim como aquela ovelha que também se perdeu ali entre os espinhos. Assim como a samaritana que estava literalmente no fundo do poço. Assim como o filho pródigo que está ali no chiqueiro, na lama. É isso. É a sujeira. São os espinhos ali longe da presença daquele que traz a vida. É o estar perdido. Só se perde aquilo que um dia foi achado. No caso, só se acha aquilo que um dia foi perdido. Que não mais nos percamos, mas que possamos ansiar estar na presença do Senhor, no colo do Senhor. Coragem, levanta-te. Neste ato profético de nos levantarmos, declarando que nós não mais queremos ficar dando ouvidos à voz da serpente, que fala, sereis como Deus, querendo assumir o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós só nos rebaixamos cada vez mais. Assim como o filho pródigo que tem tudo, tem as riquezas em abundância, mas escolhe por viver somente por ele mesmo, gastando todos os bens que vêm do Pai, se rebaixando também, estando ali pior que um animal. O Senhor não nos criou para a morte, o Senhor nos criou para a vida. A vida que nós só encontramos nele, que é a vida em abundância, a vida eterna, o verdadeiro caminho da vida. Nesse momento que possamos então ir preparando o nosso coração, nós já vamos receber Jesus no nosso meio. Já vamos preparando o nosso coração para receber aquele que é a vida no meio de nós. Que Ele venha ser vida em nós. Estar na presença do Senhor. Que o nosso coração seja abrasado. Abrasado pelo verdadeiro amor. Pelo amor que nos vem daquele que é o amor encarnado. O amor que desce, que faz esse movimento de kenosis, de abaixar-se para nos encontrar, que deixa o alto dos céus e desce para estar conosco. Não nos rebaixemos mais, mas que possamos permitir que esse Deus que desce possa hoje nos levantar. Coragem, Jesus te chama.